Pais, queridos irmãos e amigos, companheiros do nosso devocional bíblico de todas as manhãs. Pois bem, dando continuidade ao nosso estudo que começamos ontem, a interpretação correta desse texto do Salmo 116:15, que fazendo a leitura rápida, nós entendemos que Deus se alegra quando dos seus servos morrem. Nós vamos fazer essa conclusão, embora esse tema não termine aqui. Por quê? A morte do nosso corpo é uma consequência direta do pecado. Observe bem, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e soprou nas narinas do homem o seu espírito. E o homem então se tornou alma vivente. Deus, quando criou o homem, Deus não criou o homem para morrer fisicamente. O homem não foi criado por Deus para morrer fisicamente. O homem era para viver sem pecado, e a causa da morte física do homem, de toda a criatura, é exatamente isso, o pecado. Em Isaías 59:2, a Bíblia diz que o pecado, ele encobre o rosto de Deus para que não nos veja. Ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Então a consequência do pecado, ele gera morte em todo homem, porque todo homem é pecador. Logo, esse pecado que age em nós, ele é o causador da morte. Você acha que Deus teria, ou terá, ou tem prazer na morte? Claro que não, porque Deus abomina o pecado. Você já ouviu muitas vezes se falar que Deus ama o pecador, porém odeia, abomina e ojeriza pelo pecado. Logo, a morte em nada é preciosa nesse sentido, nem para nós e muito menos para Deus. Então Deus não se alegra com a morte não apenas dos seus servos, mas de ninguém. Porque a morte é a lembrança da ruptura que o pecado causou, da separação entre nós e Deus, por causa do pecado. Então o pecado ele nos separa de Deus, ele nos afasta de Deus, ele encobre o rosto de Deus para que não veja. Assim, parece fazer mais sentido nós entendemos que a morte dos servos de Deus não o deixa pulando de alegria, mas ela é pesarosa para ele, justamente pelos motivos que fizeram a morte existir, o pecado. Então, a morte ela é para Deus pesarosa. Deus não tem prazer na morte de ninguém. O homem morre por conta do pecado. O homem morre porque ele herdou a natureza pecaminosa de Adão, e Paulo, escrevendo, diz que todos pecaram, e porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. A morte imperou no meio do homem, ela existe exatamente por conta do pecado. E eu quero concluir aqui dizendo que, absolutamente não, Deus não tem prazer na morte dos seus santos, ok? Pelo contrário, Deus, ele tem pesar por esta morte. Tem outras traduções que diz assim: custa muito ao Senhor ver a morte dos seus fiéis. Olha, custa muito ao Senhor ver a morte dos seus fiéis. Outra tradução bíblica diz: o Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Ok? Eu espero que você tenha entendido, compreendido e coloque em prática isso. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus te abençoe, tenha um excelente café e um ótimo dia.